Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde a internet nos deixar, né? Porque hoje a gente está começando o primeiro AL Podcast de 2022 e já fomos trollados pelo StreamYard, o que nunca havia acontecido, né? Aquilo que sempre funcionou, hoje acabou não funcionando, né? Porque esse episódio era para ser ao vivo, com interação do público, que a gente está acostumado a fazer e no fim acabou não funcionando, né? E a gente já chegou à conclusão de que é pé frio do professor Hidalgo aí, porque ele demorou tanto a aparecer no AL Podcast Live, né, que a gente não conseguiu fazer live, né? A gente acabou tendo que fazer ele não online, então, né? A Sim, gente está online gravado. conversando pela plataforma, porém a plataforma não deixou que nós entrássemos ao vivo pelo YouTube, né? Foi isso que aconteceu aí nesse caso, né? Mas então, caso alguém ainda não saiba, porque a gente divulgou nas redes sociais, hoje nós estamos aqui para falar sobre o Homem-Aranha, né? Então, o terceiro filme aí com Tom Holland, que é o Sem Volta para Casa, né? Mas então vou deixar aí os meninos se apresentarem. O Viegas, que está sempre aqui no AL Podcast Live, e o Hidalgo, que é prata da casa, tanto na escola quanto no início do projeto do AL Podcast. Então o Viegas se apresenta, depois a gente passa para o Hidalgo e a gente vai lá falar sobre o filme. Sim. Bom, olá ao pessoal que vai nos assistir depois, né? Eu já ia dizer boa noite, né? Mas o problema é que ninguém está nos acompanhando, porque a internet nos trollou, né? Eu acho que isso aí já é uma coisa para o StreamYard começar a querer nos cobrar, né? Para fazer live. Então, já tem que estar preparado para isso, né? Mas é um privilégio, mais uma vez, estar fazendo parte aí do AL Podcast, né? No caso aqui seria o AL Podcast Live, que passa no canal do professor Viegas, né? E é um prazer aí poder estar fazendo esse AL Podcast aí com o Hidalgo de novo, né? Só que é hoje de uma forma diferente que nós fizemos lá no estúdio, né? A primeira vez que a gente fez uma gravação do podcast junto, né? E estamos aí para falar do Miranha hoje, né? Eu vou passar a palavra para o Hidalgo. Então tá. Tudo de bom para vocês aí? Meu nome é Hidalgo, mais conhecido como Hidalgo Cálculo. Viemos aqui para conversar um pouco sobre o Homem-Aranha. O Felipe fez eu assistir o filme do Homem-Aranha que eu não ia assistir, assim como o filme do Shazam também que eu não ia assistir. São filmes que só o Felipe faz eu assistir, né? Enfim, mas vamos falar um pouco da Marvel aí, dessa magia, dessa fórmula incrível deles de fazer filme e de tudo que eles trazem e agregam para nós e para o cinema. Vai daí, Felipe. Então, como de praxe, sempre que a gente, desde que começou o AL Podcast, a gente sempre utilizou o consenso da crítica, fez a leitura, então, lá do consenso de crítica do site Rotten Tomatoes. Inclusive, no nosso segundo AL Podcast Studio, já aproveitando para falar, quem não assistiu o AL Podcast Studio 1, 2, 3 ou 4, que a gente já tem 4 episódios, né? No AL Podcast Studio 2 do Matrix, a gente já utilizou também essa fórmula, né? Então o Viegas, inclusive, já foi integrado aí a nossa fórmula de abordar filmes aí, né? Da gente ter pelo menos uma fundamentação aí para poder discutir, né? Então vou lá ver no site do Rotten Tomatoes. Esse é um filme, então, com uma nota 93. Para o Rotten Tomatoes é uma nota excelente, qualquer nota acima de 90. E o conceito de crítica vai dizer assim, que é uma sequência maior e mais ousada do Homem-Aranha, né, e expande o escopo e as apostas da franquia sem perder de vista seu humor e o seu coração, né? Então, a crítica como um todo aprovou e gostou muito do filme, assim, né? E, inclusive, não tem como não se estabelecer comparações aí com outras coisas que a própria Marvel fez, né? Até hoje, o filme do cinema como um todo de maior bilheteria é um filme da Marvel, é o Vingadores Ultimato, e esse, se não me falha a memória, já é o segundo filme da história do cinema em arrecadação, né? E sendo que ele estreou em meio a uma pandemia. Depois até eu sei que o Viegas também fez uma boa pesquisa sobre o Spider-Man, porque ele também é um entusiasta do Spider-Man. A gente inclusive tem outros 2 episódios, né, no canal, Viegas. A gente tem falando Sim.
sobre as expectativas que a gente fez com ex-alunos aqui do podcast. Já vou fazer assim, ó. Vou colocar o card aqui, né? Aqui. A minha mão não vai aparecer. O pessoal vê e os outros, assistir os outros 2 vídeos, né? Que nós fizemos sobre o Homem-Aranha. Um AL Podcast Live no ano passado, aí falando sobre o trailer, né? A gente exibiu o trailer ali, comentou com o teu colega lá da Seduc, que é o Marcos. No fim, eu até pedi para convidar o Marcos, mas se perdeu ali nas conversas, só para quando o Marcos nos assistir, ele saber que eu tinha convidado, e a gente acabou não chegando até ele, né? Mas a gente tá retornando aí, e como a gente conversa muito, acaba se perdendo alguma coisa, né? Mas então a crítica gostou muito desse filme, e eu, como estou na escola hoje trabalhando, o Hidalgo também, né? Mas deve ter uma fila na minha porta me esperando para pedir qualquer coisa aí. Eu vou falar a minha opinião primeiro, aí depois eu sugiro que daí o Viegas fale e o Hidalgo, né? Eu esperava que eu tivesse com uma dupla para defender o filme, que seria o Viegas aí, né? Mas já o offline já me disse que não, que hoje eu tô sozinho, então eu vou ter que fundamentar muito bem a defesa aí sobre o filme, pelo que eu entendi. Só para aproveitar enquanto tu tá aí, então, Felipe, ainda. Não, eu falei com o Marcos hoje, mas ele acabou, né? Ele tinha outro compromisso, né? Senão ele até teria participado. Ah, não, beleza. Só pra te adiantar. Eu tô com um delay desgraçado aqui, eu não sei se é por causa da gravação, depois tu corta aí, o Hidalgo. Eu me enxergo e me ouço aí 3 horas depois, né? Pra mim aqui a tua câmera ainda chegou a dar umas falhadinhas, mas foi bem pouco, e a do Hidalgo também. Mas eu acho que o problema aqui é da internet, mas eu acho que aí pra ti vai ficar melhor. E aí, bom, falando sobre a minha opinião sobre o filme, já eu assisti ali acho que uns 20 dias depois da estreia, né? E a gente vai falar muito aqui hoje sobre o fator nostalgia, né? Que ele é um filme que precisa de outros filmes para ser bom, né? E um filme que precisa de outros filmes para ser bom nem sempre é um filme de excelência, assim, né? Um filme que mereça essa nota tão alta. Mas eu defendo que o filme ele é bem escrito, ele é bem dirigido, né? Ele tem boas cenas, né? E ele é um filme que se divide pelo menos em 2 partes. A gente tem a parte Tom Holland, né? Que é muito parecido com o filme 1, com o filme 2, desses filmes do Tom Holland. E a gente vai ter um segundo momento dentro do filme, então, né? A gente vai falar spoilers aqui, então quem estiver nos assistindo e não assistiu o filme, não continua, porque é spoiler livre a partir daqui, né? E a gente sabe que vai aparecer, então, os personagens dos outros filmes lá, né? Tanto o Tobey Maguire, lá dos primeiros filmes, quanto o Andrew Garfield, né? Da segunda parte, né? E assim, ele é um filme não tão bom no início, e quando aparece essa parte, ele se torna um filme excelente, né? Não tem como não bater no coraçãozinho do nerd lá e não gostar, né? Mas mesmo assim eu acho que a primeira parte ela funciona muito bem, ela é bem dirigida, eu acho que as piadas dentro da proposta elas funcionam bem, né? E na segunda parte onde vão aparecer os atores lá, então não há do que reclamar, mas daí vai pegar o fator nostalgia, mas mesmo assim todo ator e todo personagem dentro do filme tem o seu momento ali, por isso que eu acho que ele é um filme bem escrito, onde ele dá espaço tanto para o Tom Holland sozinho, tanto para quanto começa depois ali os outros atores e tudo, né? E por isso o multiverso, essa introdução de multiverso que aparece ali do Homem-Aranha, ela se justifica dentro do filme, assim, né? Agora, a ser um filme tão bom quanto Vingadores Ultimato, eu já não diria que eu prefiro Vingadores Ultimato a esse filme, assim, porque é toda uma preparação, né? Eles fizeram todos os filmes que foi culminar. Eu me emocionei muito mais no Vingadores Ultimato do que desse, né? Porque eu gostei de ver o Tobey, gostei de ver o Andrew Garfield, inclusive até era o que eu menos gostava, mas eu gostei muito do Andrew Garfield e quero ver um terceiro filme com ele, né? Mas então eu defendo que é um filme muito bom, não sei se por uma nota 9, talvez um 8, assim, né? Quando eu daria tranquilamente um 9 para o Vingadores Ultimato, por exemplo, né? Então gosto bastante do filme, ele não é perfeito, tem sim os seus problemas, né? Mas só de eles fazerem isso, né? De nos darem esse presente, assim, para quem gosta muito do Homem-Aranha, gostou muito dos filmes, para mim foi um presente assistir, ter isso em tela, um filme com essa qualidade, eles trazerem os atores, e eu quero ver mais disso, né? Eu quero que eles façam muito mais e tragam o Tobey, tragam
o Andrew Garfield, eu quero ver eles muito mais, né? Mas então, a minha introdução é essa, passa pro Vegas, depois pro Hidalgo. Não, eu acho até que eu fico no intermediário aí, né? Porque eu concordo contigo, Felipe, a questão do fanservice, né? Dos fãs, né? Eu ficaria muito decepcionado, muito mais decepcionado, se eu fosse assistir o filme e não aparecesse os outros dois Homem-Aranha, né? Porque a gente já vinha, quem gosta, vem acompanhando há um bom tempo, né? Já vinham falando, né? Que havia essa possibilidade, né, essas especulações e tal, né, e se tinham colocado os vilões dos outros Homens-Aranhas, né, não sei se é Homem-Aranhas ou Homens-Aranhas, né, aí a portuguesa é contigo, né, Felipe, tu me corrige, né, eu acho assim que se não aparecesse seria realmente drástico. Eu não sei até se eles não mudaram isso ao longo da produção do filme, né, e acabaram inserindo, né, em função das especulações que havia, né? Quer falar, Felipe? Deixa eu só esclarecer essa dúvida, que como é podcast de escola, é bom a gente não esquecer, né? Mas o plural correto é Homens-Aranha. Tá. O segundo não precisa ir pro não, plural, tá, não. Né? É Por isso que eu confirmei contigo, Homens-Aranha. E então é isso, né, Felipe? Com relação a isso, eu fiquei satisfeito, né? Porque eu estava esperando que ia aparecer o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, né? Mas eu acho que o filme... Eu vou seguir falando da parte que eu achei boa primeiro, né? Eu acho assim que os efeitos, né, sensacionais como a maioria dos filmes da Marvel, né? Os efeitos especiais, né? Assim, mas o que eu não gostei é o roteiro, né? Eu acho que ficou muito assim, as soluções muito, parece assim, preguiçosas, né? Para chegar num objetivo e ficou o tempo todo assim muito preocupado em agradar os fãs com aquelas piadinhas relacionadas aos outros filmes, né? Então, claro que eu sei que é um filme fictício, né? Mas mesmo assim eu achei que ficou muito exagerado. Aquela história do Tobey falando ali da questão do você é o espetacular, né? Aquilo ali, pô, eu achei que ficou muito forçado, não precisava aquilo ali, né? Porque todo mundo já sabe, né? Mas eu acho que durante o acontecimento do filme, a questão também, por que leva os vilão pra tua casa? Por mais bonzinho que tu seja, como é que tu vai levar os piores vilões do mundo pra tua casa, né? Então eu acho que aquela solução ali não foi legal, né? Aquilo ali tava na cara que não ia dar certo, né? Então eu achei que ficou muito forçado, né? Uma coisa assim que me marcou muito, até eu comentei na saída do cinema com o meu filho, né, até para confirmar, eu assisti 2 vezes, tá? Assisti no cinema e depois assisti em casa, e eu comentei com o meu filho e ele concordou comigo também, teve a mesma sensação, que eles perderam a grande oportunidade de fazer uma entrada triunfal dos outros dois Homens-Aranha, né? Eu achei que aquela entrada deles ali foi tão, sei lá, tão sem graça, né? Ali bom, para começar o Ned, né? É Ned que se pronuncia, fez com a mãozinha assim, o Doutor Estranho ficou, sei lá, anos treinando, né, para conseguir abrir aquele portal, né? E o Ned fez assim com a mão e pronto, tava abrindo o portal já para tudo quanto é lado, né? E aquela entrada ali assim, extremamente apagada, eu achei, pô, podia aproveitar comparando, né, com a situação do que tu falou ali do filme do Guerra Infinita, né? Pô, aquela hora da luta lá com o Thanos, que o Capitão América pegou o martelo lá do Thor, né? Aquela entrada do pessoal do Wakanda, né? Aquelas entradas foram impactantes, ninguém esperava aquilo naquele momento, né? Embora a gente esperasse que iam aparecer os outros dois Homens-Aranha, né? A gente ficava imaginando como eles poderiam aparecer. Eu imaginava eles chegando no meio de uma batalha, né, numa luta lá, né, assim, naquele pior momento lá que tá lá o Homem-Aranha do Tom Holland lá sozinho, lá passando um sufoco, e aparece os dois, né? Claro que teria que ter uma explicação para isso acontecer, mas, pô, aparecer daquele jeito que eles apareceram ali, eu achei muito, muito fraco, né? Aquilo ali deu uma brochada ali na hora daquela cena ali, né? Então, assim, as minhas impressões aí iniciais são essas do filme. Então, eu no final
depois que né, a gente for concluir, eu dou a minha nota, né? Mas para mim ficou um filme assim mediano, né? Passar por Hidalgo aí. Bem, eu definitivamente não gostei do filme. Para mim o filme é muito ruim. Eu tava cuidando, eu olhei hoje à tarde. Assisti hoje à tarde. Primeira hora do filme é uma comédia sitcom, assim, a edição parece que foi o editor do TikTok, porque a cada 3 minutos mudava de cena. Sim, começava que ele tava triste, daqui a pouco ele tava no meio do mato, daqui a pouco ele tava no meio de uma estrada. Sim, não existe temperatura de cor, não existe enquadramento, parecia os filtros, assim. Eu acho que esse editor usou o TikTok para editar esse filme. Ele trocava toda hora, assim. Aí só mudava a tonalidade. O CGI do lagarto, terrível. O CGI do lagarto, eles tiveram a ousadia de me entregar um filme que gera 1 bilhão, onde eles botam um personagem em CGI, no escuro, dentro de uma caverna, e quando ele aparece, tem um filete escuro no rosto dele. Isso é preguiça ou é falta de dinheiro, não? Porque eles podiam fazer. Se tu vê o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha 1. Eu tenho uma. Hidalgo, eu tenho uma impressão. Eu acho que é pressa. Pois é, depois que. Eu até ouvi comentando na internet, o pessoal falando que eles entregam depois uma DLC de filme. Terrível CGI eu achei horrível o CGI. Não tem take, não tem enquadramento e nostalgia, respeito com o Andrew Garfield e com o Tobey Maguire. Não é ele aparecer num portal dos Vingadores, então não me interessa. O que eu queria ver era respeito. O que é respeito com nostalgia? É o Logan, onde tu dá uma história, tu dá um roteiro pro personagem, onde todo mundo respeita o Tobey Maguire, tinha que ser de uma forma heróica, o mais maduro que viesse para resolver alguma coisa, talvez até no meio de uma batalha, né? E daí aquela história que o Vegas comentou, broxante, pô, um portal no meio do nada, soluções, né, fáceis, assim, tipo, tudo bem que esse Homem-Aranha é um Homem-Aranha mais juvenil, sabe? Até parece um mini crack, sabe? Só virado em cabeça, pequenininho, anão, mas o que acontece? Como é que um super-herói vai levar 4, 5 super vilão para dentro da sua casa? Eu me esqueço que o Doutor Estranho lá, eu me esqueço que uma criança, mas nem uma criança de 8 anos faria isso. Não leva um estranho para dentro de casa. É umas coisas assim que não tem cabimento. E outra coisa, aquele casal ali, o Ned e a MJ lá, aquela guria chata, orbitando porque o roteiro forçou para eles orbitarem em toda a história, porque tirasse eles ali não interferia em nada. Nada. Uma coisa assim absurda. O roteiro ruim, comédia ruim, assim, uma comédia assim, meio Chaves, assim, meio. Chaves é bom, né? Tipo, uma coisa assim, só faltava alguém de fundo, assim, terrível. Eu não gostei do filme. Do meio pro final, faltou respeito com os heróis, faltou respeito com a história do fim do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, do Andrew Garfield. E o final, o CGI também, só filtro, só coisa escura. E as cenas, assim, um enquadramento. Aliás, o enquadramento igual do Ultimato, igual lá do Guerra Infinita, num ângulo, sei lá, de 20, 15 graus, de baixo para cima, o personagem meio dramático, só no rosto, e tudo CGI, absolutamente tudo CGI, sabe? Eu não sei se o amigão da vizinhança precisa de tanto CGI assim, sabe? Eu não sei se precisa de tanto peso na tela, assim, sabe? Eu sou fã do Zack Snyder, eu gosto de CGI pra caramba, mas o conceito do Zack Snyder é uma coisa surrealista, quase, mas pô, Homem-Aranha tem que ser uma coisa mais clean, mais leve, era tudo. Não, e tem hora tem que tu vê que. É urbano, né? É urbano, né? E tu vê que é um boneco caminhando e se mexendo, uma coisa assim, pai, uma piada em cima da outra, uma piada em cima da outra. Essa forma da Marvel não me agrada de jeito nenhum. E assim, o filme, ele é legal, 6, 7 no máximo, pra dizer que é um grande filme. Hoje eu assisti, eu peço que vocês reassistam, bota na TV ou no notebook e põe um fone de ouvido. Começa a reparar o CGI daquele negócio. Não dá. Tem cutscene de PS3 aí que é melhor. Não dá. O filme é ruim. Eu assisti de novo o Hidalgo por causa, né, justamente pra mim ver se, pô, né, se eu fiquei com uma impressão errada, de repente, né, no lado do cinema, né, que às vezes na televisão depois tu assiste com mais calma ali, pega mais os detalhes, né, e tal, mas realmente, né, eu não sou tão crítico quanto ao CGI aí, né, mas, assim, o que me incomodou mais foi o roteiro mesmo.
Não, e não tem nenhuma cena marcante, não tem nenhum enquadramento marcante, porque no primeiro Homem-Aranha lá, tu tem as cenas do Duende Verde, a cena do balão lá, dele subindo, de quando ele tá escalando, ganhando os poderes, do 2, tem o Octopus também, eles lutando lá no prédio, no 3, até no 3, que é mais problemático, tem boas cenas também, o Duende Garfield com o Rhino lá, Cara, tem muita cena marcante, cena boa, certo? Cena da morte da Gwen, esqueci o nome dela, acho que é Gwen, né? Gwen, coisa assim. A Gwen. Cara, esse filme não tem nada. Ele começa triste, daqui a pouco ele tá num lugar, daqui a pouco ele tá em outro lugar. E o Electro até perdeu a calvície na mudança de... Deixou de ser. Olha aí, Felipe, solução dos nossos problemas aí. É só mudar de local, de universo, aí tá resolvido o problema. Em resumo, eu não gostei do filme. A edição eu achei terrível, péssima, movimentada demais. Eu acho, o Hidalgo, eu acho assim, que depois, quando nós vamos editar esse vídeo, nós vamos colocar o seguinte título no filme, assim, foi muito ruim mesmo, porque assim, se tu olhar todos os que eu acompanho, os outros canais de nerd, mas, meu Deus, se desmanchando de elogios, né? Então assim, eu acho que o nosso vídeo vai ser um dos poucos com críticas, né? Porque os outros canais que tu assiste aí é só elogio, né? O que eu vou... Mas o Felipe vai concordar. Se o Felipe concordar uma coisa pelo menos. Se ele vê o trailer, por exemplo, desse Doutor Estranho que vai vir agora, que é do Sam Raimi, não sei como é que se fala, o trailer é melhor, tem enquadramento, tem ali, tem as árvores, tem um ângulo, tem uma coisa acontecendo, tem uma disposição, tem a grua ali. A cara de Deus é só chapado assim, personagem CGI. Não dá. Uma das coisas que eu vou concordar com vocês é sobre ter sido feito às pressas, isso fica evidente, e o desleixo visual, né? Tanto que os personagens ali que fazem os vilões, principalmente o que faz o que é o reptiliano ali, né, que é aquele professor que não tem o braço e tal, eles pegaram cenas deletadas lá do filme do Andrew Garfield, né, eles não produziram novas cenas, né, então eles fizeram um CGI ali que ficou bastante questionável mesmo, e do ator que aparece numa ceninha assim, eles nem chamaram o ator para fazer, né, eles pegaram as cenas lá, fizeram a maquiagem digital em cima e vai assim mesmo, né, e a gente vê que eles fizeram a primeira parte do filme, eu acho que ainda nem tinham fechado o contrato com o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, e depois eles encaixaram o final, assim, e tal, né? E aí ficou totalmente encaixado. Dá pra ver que realmente eles fecharam primeiro com os atores que fazem os vilões, aí já foram filmando, assim, meio que realmente é toque de caixa. Não, vamos fazer, que esse filme vai dar grana mesmo, qualquer coisa que a gente fizer vai dar grana, então vamos fazer desse jeito, né? Então faltou realmente, o que eu digo é que é uma oportunidade desperdiçada de fazer um filme perfeito, ou mais próximo possível da perfeição, de fazer realmente um filme 9 para 10, assim, né? Eles perderam essa oportunidade. Mas existem filmes que eu considero que não precisa ter perfeição técnica para ser um filme, se não de excelência, um filme ótimo, assim, né? Então, eu não me importo com o que eles fizeram. Eles iam cortar uma cena de outro filme que não foi utilizada para jogar na minha cara depois de pagar o ingresso. Pelo amor de Deus. Não, aquela cena da torre lá, repara pra te ver, cara, assim, a iluminação tá errada, a sombra tá aqui do lado, no outro tá do outro lado, os caras estão na mesma cena, no mesmo local. Um filme de 1 bilhão. Não, tá de pegadinha comigo, né? Qualquer um que entende fotografia vai ver isso. Não sei se o Vegas reparou isso, Vegas. Não, eu vi que realmente tinha cenas muito estranhas, né? E outra coisa que eu não sei se te incomodou um pouco também, o Felipe, é que assim, a batalha final, ela foi passada no trailer. Sendo que todo mundo se deu conta que aquele soco que o lagarto levou na cara lá foi um dos Homens-Aranha que deram na cara dele lá. Então, assim, eles largaram no trailer final, fizeram toda uma coisa trancando, né? E não vai aparecer o Tobey Maguire, não vai aparecer o Andrew Garfield. Que aqui pra mim também deu umas engasgadas também. Não, mas eu concordo com esse desleixo, assim, até principalmente para quem é editor, como é o caso de vocês, tanto tu quanto o Hidalgo, né? Eu até entendo, até se senti ofendido com a forma como foi feito, assim, né?
Mas eu considero que mesmo assim eu pagaria o ingresso de novo, assim, mesmo tendo assistido e reconhecendo todos esses defeitos, assim, eu acho que eles souberam lidar bem, desde a divulgação e do marketing, mesmo com os defeitos, entendeu? Eles já sabiam que ia ter os defeitos, aí eles, não, vamos botar o trailer, a gente apaga aqui, ó, e vamos tentar esconder ao máximo possível o Tobey e o Andrew Garfield, né? Mas aí eu acho que se fez toda uma atmosfera em cima do filme, que eu consegui me divertir até com isso, com o marketing de antes, deles esconderem, eles tentarem, eles conseguirem esconder, né? Então eu acho que mesmo com todos os defeitos técnicos do filme, a experiência como um todo, deles divulgarem, da gente ficar na expectativa, da gente assistir depois, né? Eu acho que isso é muito válido como uma experiência de cinema de quadrinhos, uma experiência nerd, assim, né? Então eu me senti satisfeito, assim, com isso, e eu compraria o ingresso de novo, mesmo sabendo que eles vão fazer isso de novo em algum momento, assim, né? Então eu consegui me divertir, porque a gente tem tanto filme de quadrinho ultimamente, ou outros tipos de filmes, assim, né? E a gente acaba não gostando, não tendo uma experiência, a gente paga, assim, e tal. Eu vou para te dizer, vocês não viram o Batman ainda, eu gostei muito do Batman, né? Mas eu tive uma experiência muito melhor com esse filme, que é tecnicamente muito pior, e ainda assim eu consegui me divertir, consegui me emocionar e tudo, consegui gostar tanto que eu não consigo detonar, assim, dizer que eu não gostei, né? Eu me diverti tanto com o filme e foi uma experiência tão boa para mim, que para mim isso me vale, assim, né? Mesmo já diferente do Batman, por exemplo, que é um filme técnico, assim, ele é melhor do que os filmes do Nolan falando na parte técnica, assim, né? Mas mesmo assim, eu pagaria de novo para ver o Homem-Aranha e não pagaria de novo para ver esse Batman atual, assim, pra você ter ideia. Para mim o que conta é a experiência mesmo, assim, né? É que nem o cara ir comer uma coisa gourmetizada e pagar mais só pela experiência da coisa, assim, né? Então, eu me satisfiz como fã, assim, né? E o fanservice e a nostalgia funciona muito bem, assim, funcionou muito bem para mim, né? Então, eu não tenho foi feito um como filme, reclamar com foi uma feito coisa pra que me deu um agradar, né? momento. Exato. Foi feito E é que nem tem uma música. para agradar os fãs, né? Não, assim, o Hidalgo já deu a nota dele ali. Pra mim também, é um filme, é nota 7, né? É uma diversão, né? Eu assistiria de novo na TV. Não pagaria pra ir no cinema de novo assistir, mas assistiria. Assisti agora a segunda vez, né, na TV e assistiria de novo, sem problema nenhum, né? É uma boa diversão. Só que eu não sei se foi a expectativa, né, que de acontecer esse encontro. Claro que foi uma inovação, acho que né, um crossover, né, nesse nível, né? Eu acho que ainda não tinha acontecido no cinema, né? Mas assim, eu acho que nem a gente estava falando ali, o Hidalgo, as soluções muito pobres, né? Pô, a entrada triunfal tinha que ter tido, né? Que nem aconteceu nos Vingadores. Faltou isso aí, né? Isso aí fez assim cair lá embaixo a expectativa na hora que eu vi a cena, né? Eu fiquei, pô, não, essa é a cena deles aparecendo pela primeira vez depois de anos, né? Fora assim, eu não comentei, né? Eu concordo contigo, o Andrew Garfield, a atuação dele, fiquei louco para ver um filme solo dele. Isso, né? Mas assim, o Tobey, assim, nitidamente tá enferrujado, né? Ficou muitos anos fora da mídia, da TV, e pode ser que ele volte né, a fazer papéis bons de novo, mas tá enferrujado, ele tava parado, né? Tava em casa, comendo pipoca e vendo filme na televisão, né? Tu vê que ele tá ali pela grana, assim, ele não tá tão afim, né? Mas eu acho que combinou com o personagem em si, assim, sabe? De ele tá de saco cheio porque ele já tá velho, assim, é meio tipo como eu me sinto, assim, atualmente, né? Já tô meio velho, de saco cheio, né? Azar. Mas você sabe que essa questão da entrada triunfal, assim, também, eu também gostei, eu acabei gostando, porque eu também fui com essa expectativa, não, quando eles aparecerem, eles vão entrar numa voadeira e tal, né? O Tom Holland vai estar numa rua e eles vão entrar para ajudar, né? E aí subverteu a minha expectativa e aconteceu de forma que eu não estava esperando, sabe? E hoje eu acho isso bastante louvável, assim, porque que nem tu disseste, teve muitas cenas que estavam no trailer. E aquilo ali é uma coisa que não tava, né? E aí me agradou por eu não estar esperando, né?
e me agradou por acontecer dessa forma. É mais ou menos nesse filme, que é claro que é numa grande escala, às vezes tem filmes B, que são filmes ruins, e aí eles dão a volta e eles ficam bons, sabe? Pra mim foi o meio que o mesmo sentimento, assim. Eles foram tão desleixados, mas, vamos fazer assim que a galera vai relevar, né? E eles foram testando, assim, foram sendo desleixados, e até aquilo que era ruim pra mim ficou bom. Ô, Hidalgo, contas, assim. eu me lembrei de outra coisa que eu tava pensando. A outra situação, a intenção deles de curar os vilões. Pô, por que ninguém pensou nisso antes, né, cara? Todos os filmes de super-herói podem fazer isso, vamos curar os vilões. Tá resolvido. Claro. Quantos vilões voltam de novo, né, pra encher o saco? Eu tô vendo a série do Chuck agora, o Chuck fica voltando, desgraçado, não tem jeito de matar ele, né? Vai e volta 500 vezes, né? Então, assim, pô, aquela solução ali, vamos curar os vilões, e aí acharam a cura rapidinho ali, sei lá, em 1 hora ali, eles fizeram a cura. Por que não fizeram isso antes? Não. Apareceu o feitiço para esquecimento, apareceu o Ned como mago, o mago, que é o Doutor Estranho, errou a magia. Essas escolhas de curar o pessoal, olha, não tem cabimento. E esse tipo de roteiro, olha, Felipe, o que eu digo, ó, o mercado da Marvel é emoção, é nostalgia, é magia, não é cinema. O que eles vendem para nós, daí tu compra, tu gosta, eu não é cinema, cara. Aí o Scorsese tá certo, tô com o Scorsese. Esse troço tá deixando o cinema doido, cara. É só piada. Cadê a arte do troço, pelo amor de Deus? Daí tu, sei lá, eu tenho que ter um mínimo de qualidade, cara. Mínimo de qualidade, não dá. Sim, e o Andrew ainda falou que tinha que ter sido indicado pro Oscar, né? O Andrew. O Tobey Maguire com aquela disposição, não sei quem tava mais disposto, se era ele ou se era o Keanu Reeves no Matrix lá. Só pelo troco. Vou pegar esse dinheiro aqui e vou pra casa. Mas nessa questão do roteiro eu também concordo com vocês que tem muitos defeitos, assim, desleixos mesmo, né? Mas aí eles me fazem aquilo do final de amarrar a história, né? Porque pra quem lia as histórias do Homem-Aranha, a gente ficava meio assim, porque, pô, o Homem-Aranha, nessa versão, o tutor dele é o Tony Stark, não é o Tio Ben, aí não aconteceu uma tragédia com ele. A namorada já sabe que ele é o Homem-Aranha, o amigo também sabe, né? Então até se dizia assim, esse aí é o Homem-Aranha Nutella, né? Pra ele tudo dá certo, né? E aí eles dão aquela amarrada no roteiro no final, assim, onde todo mundo esquece tudo e ele tem que começar do zero sem nada, assim, né? Não... Aí me ganhou ali, né? Quando chegou naquela ali, me ganhou no roteiro e daí eu já esqueci tudo que tinha passado, assim. Beleza, eu aceito, me traz ele aí no outro filme aí que eu vou... Pega meu dinheiro aí e faço, que eu tô satisfeito com isso que aconteceu, né? Então... Mesmo reconhecendo todos os defeitos e dando razão para vocês, assim, eu acho que a experiência no final, ela me ganhou. Eu fiquei satisfeito com a experiência, eu quero que eles façam mais disso, assim, e não me importa se vai ser desleixado ou não, eu só quero que eles façam mais disso aí, né? É tipo mais ou menos com aquela música, tem uma música do Humberto Gessinger aqui, eu acho que a música é daquele projeto Pouca Vogal, né? Que é o Humberto Gessinger do Engenheiros do Havaí com o do Kallendecker do... Esqueci o nome da banda agora. Eu sei que eles têm o Pouca Vogal lá. E aí eles têm uma música que o refrão ela pergunta o que ainda te emociona hoje em dia. Daí ele até dá uns exemplos, um cavalo em disparada, uma garota e tal, né? E a gente tem tão poucas experiências assim que faz com que a gente vá pro cinema e se divirta. Depois que apareceu o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, eu fiquei com um sorriso no rosto o tempo todo, assim. Fiquei felizão assistindo, sabe? Então, não tem como eu reclamar de algo que me deu felicidade, assim, por tanto tempo, assim, num filme, né? E eu assisti de novo em casa, né? E aí eu gostei mais da experiência ainda, porque desde o início eu já sabia o que ia acontecer e eu já estava feliz no início, já sabendo o que ia acontecer, né? Então, não tem como eu reclamar de uma produção artística que me dá um momento de felicidade tão bom, assim, né? Não tem como. Deixa eu contar uma pra vocês, eu no cinema, né, quando apareceu o Tobey que entrou assim, uma guria na nossa frente assim, mas ele tá velho, hein? Aí a minha esposa olhou pra mim e disse assim, sim, o que ela queria, né? O cara tem 40 e tantos anos, ela queria que ele tivesse com cara de que esse aí é o Homem-Aranha raiz, né? Tá louco, né? Aí a guria, mas tá velho, hein?
Mas assim, eu queria perguntar pra você o seguinte, o que vocês acham? O Venom apareceu no final do outro, pra quê? Pra deixar um pedaço dele lá pra próximo filme? Ou foi pra induzir a gente a pensar que teria o sexto sinistro, que ainda ia faltar um, né? Ia faltar um ainda, mas dava a entender tudo isso, né? Que daria uma sequência, pelo menos, ao sexteto sinistro, né? E ficou meio assim, né? Assim, pouca lógica. Também uma coisa assim, pobre, né? A explicação de. Porque ele deixou um pedaço dele ali pra ter um outro Venom no universo. Brock, né? eu acho, não vai? Sim, não vai ser o Ed Brock, porque ele deixou outro, né? Pra ter outro. Vai ter no caso, o outro Ed Brock daquele universo, no caso. Isso. Só pode. É. E o Tobey Maguire tava velho mesmo, cara. Eu olhei pra ele e me lembrei do Homem-Sereia mexilhãozinho do Bob Esponja. Tá bem velhinho. Bom, o Hidalgo sai com cada uma. O Homem-Sereia mexilhãozinho. Você lembra, né, Felipe? O velhinho aquele. O quê? O Homem-Sereia do Bob Esponja. Aham, lembro. Não parece o Tobey Maguire quando ele aparece? Realmente, ele tem um narizinho assim e tal, quando ele. E é uma cara de simpático, né? Menino, seguinte, Vamos vou concluir precisar já. ajudar eu vou precisar ajudar o professor do cursinho lá que ele tá saindo. Daí vocês concluem, né? O Hidalgo faz as palavras finais dele, o Viegas também. E eu volto só para finalizar daí, tá? Eu já volto. Tá. Não, Hidalgo, primeiro eu queria dizer que eu adorei a tua. Bom, tu tem umas saídas boas aí, né? Como é que é o Homem-Aranha anão com a cabeça? Não parece aqueles mini crack da Copa de 94? Eu tinha o. Como é que é? Eu tinha o Zé, acho que não é Zé Roberto. Mini crack, agora. Mini crack, não parece o mini crack. Eu tinha o Dunga e o. Não é Zé Roberto que tava naquela época. Sei lá. Eu me esqueci o nome agora. Muito bom. Cara, não, assim, né? Pra mim nota 7, né? Eu assistiria na televisão, não pagaria no cinema de novo pra assistir, né? Eu acho que perderam uma boa oportunidade de fazer esse reencontro de novo de uma maneira bem melhor, né, cara? Não precisava nem ter tanto CGI, que nem tu falou ali, até porque ele é um personagem urbano. Até eu ia comentar assim, dessa trilogia, né, do Tom Holland, a que eu gostei mais foi do primeiro filme, até a do segundo eu não gostei muito. Eu acho que é mais sincero até. Eu acho que o primeiro é mais. O primeiro é mais assim, não precisava ter esse exagero todo, né? E, perderam a oportunidade, né, de aproveitar mais a entrada dos dois, que a gente falou da questão do respeito, né? Pra gente eu que sou mais veterano aí, que já era adulto, né, quando teve o primeiro Homem-Aranha, né, a trilogia do Tobey Maguire, ela revolucionou, né, cara? Porque o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos os Batmans, né? Os Batmans anteriores, que pra mim, bom mesmo foi o do Michael Keaton lá, os dois primeiros, né? Os outros dois, né? Terrível, né? E o Superman, que eu gostava muito, né? Mas que hoje, tu olhar o filme, parar pra olhar aquele filme do Superman, tu tem um desgosto, né? Porque a gente tá acostumado com outro tipo de efeitos hoje, a gente tá mais exigente, né? Mas tinha uma coisa, cara, né? Tinha uma coisa, apesar de tu olhar o filme e dizer assim, como é que eu gostava tanto disso? Se tu parar pra olhar, eu não sei se tu gostava ou não, mas se eu parar pra olhar hoje, eu vou dizer assim, mas a história era boa. Principalmente dos primeiros, né? Dos primeiros que fez lá, né? Então, se a história, o roteiro era bom, né? E eu acho que a questão do herói, quando o herói aparece, tu tem que saber que apareceu o herói. E esse é o problema desse mini crack aí, desse anão. Ele aparece e tu, esse cara veio me salvar, entendeu? É o cara que leva 5 vilões pra dentro de casa, entendeu? Pra curar os caras. Deixando eles ajudar se. Não tem, cara, umas coisas bizarras. Aquela coisa que diziam assim, agora eu vejo muito, né, em outros canais de nerds falando assim, não, agora morreu o Tony Stark e ele vai deixar de ser seu Stark, Dr. Stark, né, vai deixar de ser o gurizão, que ele vai amadurecer mais, né, e mostrou nesse filme aí que ele continua infantil, né, porque que nem tu falou, nenhuma criança pega e leva os vilão pra dentro de casa,
né? E inclusive isso acabou causando a morte da May ali, que até não comentei aquela também, na hora que aconteceu, eu disse pra minha esposa, mas que morte meio ridícula é essa, né? Porque assim, outro leva uma bomba e morre de cara, ou tu não sai daquele jeito caminhando normalmente, falando, e depois, não, tô morrendo, puf, cai no chão. Lembra que eu achei muito morrendo? estranho aquilo, cara. Sim. Eu achei muito estranho aquilo, né? Não deu impacto nenhum, porque assim, outro, pô, caiu, tá, né, ficar lá no chão, morrendo, mas não assim, tu sair falando, conversando, não, tudo bem, lembrei que eu tinha que morrer nessa cena aqui, puf, cai. Foi outra cena que eu achei muito estranha, né? Então, assim, que o ponto positivo, né, é a volta dos vilões ali do Alfred Molina, né? O cara é muito bom, né? Do William Dafoe, né? As atuações deles, né? Eles, eu acho, né? Pelo menos eles incorporaram, né? Aquelas antigas versões mesmo, né? Tu tava enxergando ali de novo o vilão, aquele que tinha lá no passado. Claro que lá depois, quando prenderam o Dr. Octopus lá, tem umas piadinhas lá que meio que ridicularizaram ele, que não precisava, né? Que aí entra a questão aquela respeito ao personagem, né? Não precisava aquelas piadinhas tratando ele que nem um trouxa lá dentro, né? Isso não me lembro de ter nos filmes do Tobey, né? Então são coisas, mas aí faz parte do roteiro, não é a atuação dele, né? Tá fazendo ali por causa do roteiro, né? Na verdade, para quem gostou do filme, gostou pelo coração, pela nostalgia. Isso, mas o filme ele não te traz uma situação de urgência, não tem um vilão. Assim, os atores são bons, mas eles não são bem utilizados, não causam medo. Apesar de a atuação é boa, mas eles são desconexos, assim, porque se torna até. Porque o motivo é fral, né? Pois é. Exatamente. Então, e se torna até tosco. Tu imagina um vilão do mal, um cara do mal. E entra no teu apartamento pra pesquisar umas coisas e fazer uma cura pra ele mesmo. Uma coisa meio, sabe? Os caras são super inteligentes. Tanto o Duende Verde quanto o Octopus lá, doutor Octopus. Então, é umas coisas assim que não fecha. Então, o Felipe gostou pela nostalgia, pelo coração, porque ele se divertiu e tal. E, claro, quem gostou, a gente tem que respeitar. Eu tava brincando aqui, ou não. Eu não gostei do filme mesmo. Mas, tipo, cara... Assim, eu acho que nós temos uma mesma vibe, assim, nós queríamos ver uma, tipo assim, para aquilo que é sério, para aqueles personagens que são velhos, se tinha que ter dado uma carga dramática e de seriedade maior, certo? O vilão tinha que ser mais vilão, porque aquela morte foi bizarra lá da tia dele, né? E o herói, quando chegasse, tinha que ser, nossa, agora chegou o Homem-Aranha, entendeu? Não senti isso. Não, eu até acho que a entrada, por exemplo, tanto do Dr. Octopus e do Duende Verde, elas foram mais impactantes que as próprias entradas dos heróis. Né? Aquela hora que tu vê no trailer que salta a bombinha aquela verde ali, tu vê a risadinha do cara, tu diz, o cara apareceu, né? E tal, né? E aí tu fica imaginando assim, imagina se a do vilão foi assim, imagina quantos outros Homens-Aranha aparecer, né? Vai ser um né? E não aconteceu, né? Então, assim, eu depois daquela cena ali, eu fiquei, cagaram, né? Tinham ter... Olha, eu ficaria menos incomodado se tivesse acontecido lá no final, né? Porque muita gente queria, será que eles vão aparecer lá no final? E a gente sabe que houve certas exigências, né? Que eu acompanhei bem antes, principalmente do Tobey, que ele queria mais tempo de tela. Né? E ele teve tempo de tela, né? Isso não quer dizer tempo de fala, né? Ele apareceu mais, mas não teve a mesma quantidade de fala. Né? Nem um poste lá. Né? Então assim, por isso que muita gente ficou elogiando o Andrew Garfield, porque ele realmente ele falou, né? Ele teve expressões, ele chorou, né? Ele teve muitas cenas que foram improvisadas, né? Aquela cena que ele abraça os dois ali, diz que ama eles, diz que foi ele que improvisou na hora, né? Então assim, pelo menos ele foi mais espontâneo, né? Então, eu acho assim, eu ficaria muito mais, acharia que teria ficado muito mais legal se tivesse ficado pro final lá, aparecesse eles no final, lá no meio da batalha lá, e ele tá num sufoco lá, né, lutando contra 3 vilões, e aí aparece os dois de repente, assim, eu acho que seria muito mais impactante. Iam aparecer menos, mas em compensação o impacto ia deixar uma vibe pro próximo.
né? Que aí tu ia ficar assim, bom, agora tem uma chance, né, de aparecerem mais seguido, até outros filmes solo e tal, né? E no terceiro ato afastar a MJ ali, a MJ e o... Ele não precisava estar ali, no meio da batalha, correndo, que, pô, que absurdo aquilo ali. Sim, outra coisa que eu fiquei pensando foi naquela hora que que ele foi caçar outros vilões, né? E aí, tão bom que a gente nem falou quase, né? Do Electro, né? Que ele se encontrou com o Electro lá e ele foi com o smartphone e eu fiquei pensando assim, tá, essa é a ajuda que eles vão dar pra ele? Né? Não, e com a cascarinha deles, assim, ficou muito... olha, é uma solução... E daí, e aquelas cenas, assim, porque uma coisa é eles, né? Cada Homem-Aranha ali, correndo, lutando, não sei o quê. Agora aqueles dois correndo, aquele troço ali, parecia o Pac-Man, ia pra cá, ia pra lá. O que é isso? Pra que tô olhando aquela cena, entendeu? Não precisava. E a cena, assim, quando exagera muito no CGI, é que nem o Transformers, né? O Transformers tu acaba não entendendo nada, porque é aquele monte de... né, robô lutando e coisa, e tu só vê coisa pra lá e pra cá, e tu acaba, fica confuso aquilo ali, né? Aliás, até assim, mudando, né, um pouco, o que eu gostei mais foi do Bumblebee, não sei se tu assistiu, que eu achei que foi o mais, assim, que se preocupou em não exagerar tanto nas cenas de ação e tu consegue enxergar melhor os movimentos, né? E isso acaba acontecendo ali, né? Mas e também é a questão do excesso de vilão, o filme que tem muito vilão, muito herói, acaba virando uma salada de fruta, né? Porque acaba não tendo quase diálogo, cada um aparece um pouco, né? E tem que preocupação, não, tem que aparecer um pouco, e acaba não aparecendo ninguém direito, né? Eu acho que também tem isso, né? Então... Mas é pessoal, né? Tipo, o Felipe gostou, eu volto a falar. A Marvel, ela trabalha com o coração das pessoas, com a magia, com a nostalgia. Sim, e o objetivo foi atingido, né, o Hidalgo? O marketing deles é excelente, né? Sim. Não, e esse filme, e aí que o Felipe falou, até eu ia comentar, que ele falou da questão que, rendeu tantos bilhões, né, que ele falou ali, né, mas por quê? Justamente porque tu tá falando aí, pelo causa do marketing. Esse marketing desse filme aí começou 2 anos atrás, com as especulações. E a Sony negando sempre e não querendo tocar no assunto e não falando, escondendo, principalmente por causa da Marvel, né? Que a Sony é mais de entregar, né? A Marvel não, a Marvel fica querendo segurar. Então, se foi uma jogada de marketing, assim, eles deixavam as pessoas falarem e é mais ou menos assim, acreditem no que vocês quiserem. E de repente, se for muito aclamado, nós vamos fazer o que vocês querem mesmo, que aí entra nossa questão que tu tá falando aí, que é de agradar o público, né? Porque eu tenho na minha cabeça que eu acho que eles não estavam planejando colocar os outros dois agora, né? E aí começou tantas especulações e eles acabaram colocando e aí aconteceu isso. Eu vi um pouco antes de sair no cinema que os caras comentando que tiveram que adiar um pouquinho porque os caras não tinham terminado ainda a parte da gráfica, né? Do filme, né? Então pra gente ter uma ideia como foi a coisa corrida. Né, como foi corrido, como teve soluções rápidas ali para entregar o filme de uma vez. Talvez tivesse muito mais coisa para fazer e para complementar o filme que não deu tempo de fazer, né, porque tinha um prazo, né? E o Felipe eu acho que não vai voltar tão cedo, né? Já é 9:02 aí. Tu quer que eu vá ali perguntar se ele vai voltar? Só para finalizar aí, né? Então deixa tu fazer as tuas observações aí. Eu né, nota 7, né? O filme nota 7. Não precisa ter outro desse tipo aí, né? Eu gostaria de ver de repente um solo, né, deles. Eu acho que de repente se a Sony usar contra esse universo de vilões que eles estão criando aí na Sony, né, talvez seja legal pegar o Andrew Garfield, por exemplo, né, e fazer um filme lá com sei lá, com o Venom, com Morbius, né, que eu já ouvi também comentários que alguém assistiu da crítica que o Morbius também não, eu tava bem hypado pra esse filme aí, mas depois que eu vi uns comentários aí que os caras já assistiram aí, não, né? Então, é isso, né? Mas, obrigado pela participação aí, né? Espero participar de outros comentários de filme e até a próxima. Depois tu faz uma montagem, faz uns remendos aí, ô Hidalgo.
Pessoal, então, só fazendo o encerramento aí, gostaria de agradecer a presença do Viegas, que já teve que sair, também do Hidalgo, né? A gente voltando a gravar a L Podcast aí, né? Depois do L Podcast Studio, a gente fez o L Podcast Nerd aqui na biblioteca, e a gente voltando ao L Podcast Live aí nas quartas-feiras para poder ter uma regularidade, tentar gravar todas as quartas-feiras aí para poder trazer todos os convidados e todos os temas que a gente gostaria de ter, né? Hoje foi um episódio meio atrapalhado, principalmente em questões técnicas aí, porque o StreamYard nos deixou na mão hoje, a plataforma, o que nunca acontece, né? Mas o AL Podcast Live, ele é dessa forma, né? Para ele acontecer todas as quartas, mesmo com todos os problemas que nós teremos. Eu precisei sair também aqui atender o pessoal na escola, né? Mas a ideia é que a gente se reveze e a gente faça da forma que for possível, que é para que ele aconteça, né? Senão o AL Podcast acaba não acontecendo, a gente não tendo regularidade, e o importante é que ele ocorra, né? Lembrando dos nossos parceiros aqui no final, né? Além do Viegas, que tem o canal do Professor Viegas, a página Café com o Professor Viegas, também aí a Unip, que é a apoiadora do AL Podcast, aí, Universidade Paulista, para quem precisar fazer graduação ou pós-graduação, faça com a Unip, porque ela apoia projetos de escolas públicas, e também a ProHub, que é o estúdio onde a gente grava o AL Podcast Studio, e a Pro Vídeo Produtora, que agora está mudando de nome para Pro Produtora, né? Então esses são os nossos parceiros que apoiam aí o projeto do AL Podcast e que mantém ele vivo, e que a gente ainda tenha aí bastante empenho para continuar com o projeto, exatamente por causa desses parceiros aí. Então, nosso muito obrigado novamente aí ao Viegas e ao Hidalgo, né, que está aí hoje gravando com a gente o AL Podcast, e uma vida longa e próspera a todos.